Manos, há caminhantes que andam bem, mesmo em caminhos naturais e seculares. E os que andam em passos tímidos no caminho do bem, se ufanam diante dos demais, esquecendo-se de que desviar-se para a direita é desencaminho também. Eles recebem a zombaria dos andantes seculares e sobem ao imaginário de intentar acusação contra os escolhidos de Deus. Certamente cairão, não como figos maduros, mas semelhantes aos apodrecidos. Até os atalhos de seus caminhos lhes levam para o mal. Jó 6, 18 e 19. Foram envergonhados por terem confiado e, chegando ali, se confundem. Não preparados para ouvir não. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Lucas 24, 21 a 24, Jó 6, 20. Agora, pois, sois semelhantes a eles, vistes o terror e temeste. Jesus. Ao Senhor teu Deus temerás e só a Ele servirás. Seja Ele o teu temor e o teu assombro. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Prosseguiu: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Jó 6, 21, Mateus 13, 19 a 22, João 6, 60. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redime-me das mãos dos tiranos. Rogar-se-ia ao homem aquilo que somente Deus pode dar? Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer todas estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos,
que coais um mosquito e engolis um camelo. Jó 6, 22. Mateus 15, 13 e 14. Mateus 23, 23 e 24. Ensinai-me, e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. Quem pode entender os próprios erros? Da mesma sorte, as coisas inanimadas que fazem som, seja a flauta, seja a cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. João 6, 24, 1 Coríntios 14, 7 a 10. Oh, quão fortes são as palavras da boa razão! O razoável humano se perde diante da ausência das razões de Deus, mas os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem e sem fala. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, e nos foram dadas pelo único pastor. Eclesiastes 12, 11. Mas que é o que censura a vossa arguição? Ora, toda arguição é nobre. Elas sempre anunciam a possibilidade de a verdade vir à tona e a resposta coroar, tanto ao que pergunta quanto ao que responde. Arguir é o anúncio da luz em todo o lugar que se efetive, até então em trevas. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías 1, 17 a 19, Jó 6, 25. Porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento. Sei que a repreensão das minhas palavras e os seus castigos são o vento que elas são. E lhes são bastante ser de vento, como o tufão do desesperado, cuja repreensão só aumentará a corrente do ar. Mas é a esperança, quando posicionada à frente do desesperado, que lhe dá a vida de volta. Contudo, a repreensão sem amor mata até o vento. Jó 6, 26. Mas antes, lançais sorte sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. A sorte não repõe a perda do órfão,
E se lhe oferecerem consolo, será um órfão consolado, não desfeito de sua orfandade. Há a sorte de se ter boa mãe, mas não se ganha uma mãe por sorteio. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E, assentados, o aguardavam ali. Jó 6, 27, Mateus 27, 34 a 36. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. Eles diriam o mesmo se estivessem em meu lugar, cada um conforme a sua dor e expressão, caso não soubessem as razões das suas amarguras de espírito. A minha imagem se afastienta às minhas palavras inodoras, mas sinceras e verdadeiras. Como está escrito, o Senhor seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilhaça não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com a vara se sacode a ervilhaça e os cominhos com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Jó 6, 28, Isaías 28, 26 a 29. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Jó 6, 29, Mateus 5, 11 a 15. Há, porventura, iniquidade na minha língua? A verdade anula a mentira, e a sinceridade mantém o justo sobre as muitas águas. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Jó 23, 30, Isaías 54, 17,
1 Pedro 2, 15 e 16. Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? A palavra tem som, gosto, cheiro e imagens. Estes sentimentos ficam no coração e nos olhos dos que falam na sinceridade de suas dores. Há palavras doces e palavras amargas. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. 1 Coríntios 3, 18 a 20, Jó 6, 1 a 30. Os dias de Jó. Jó 6, 1 a 30.